Glorificado seja para todos sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos de volta para mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical, das Assembleias de Deus no Brasil. Desta vez, a penúltima lição da revista sobre o verdadeiro pentecostalismo, que tem por título A Urgência do Discipulado. Você já pode ir fazendo seu pedido na nova revista, que serão tratados os assuntos dons e ministérios. A gente está numa grande expectativa para verificar o autor das lições e os conteúdos. Todo professor e aluno de EBD está sempre na expectativa de aprender cada vez mais. Você aqui de São Leopoldo, entre em contato com o seu professor ou entre em contato com o seu coordenador para adquirir já a nova revista e ter para o próximo trimestre. A palavra de Deus, poderosa, ela não para e alimenta a nossa alma. Muito bem, o texto base da lição A Urgência do Discipulado está em dois livros, Mateus 28, 16 a 20, que diz: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram e, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E o versículo áureo é o 19, que diz: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós estamos tratando sobre o que é discipulado. Nos três tópicos, o primeiro que é discipulado, que os subtópicos são o discípulo, a grande comissão e a educação cristã. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro o que há uma confusão sobre discipulado e sobre aulas, sobre conteúdo, sobre teórica. Isso também faz parte, mas isso não é completamente discipulado. Então, discipulado não é um programa, não são livros, não são encontros semanais, eles não são módulos. Isso tudo pode ser chamado de discipulado, mas não é. É qualquer outra coisa, menos discipulado. Isso pode estar incluído no discipulado. Orientações escritas, manuais, livros, que até engessam um pouco, mas isso aí são condicionamentos. Na verdade, o discipulado é um pouco maior que isso. O discipulado é um relacionamento, um compromisso de formar um discípulo conforme o caráter do seu mestre. Discipulado, ele envolve acompanhamento, quer dizer, tem convivência, tem relacionamento, tem vida em comum, tem entrega, tem doação. Então a gente, às vezes, para não precisar cumprir isso, a gente cria programas, estruturas de condicionamento das pessoas. E muita gente aplaude porque dá certo. De qualquer forma vai dar certo, porque às vezes o objetivo é outro e vai funcionar conforme aquele objetivo. Mas nós estamos tentando tratar de discipulado no conceito bíblico. Então, é uma formação baseada no ensinamento que se recebeu de alguém e que é transmitido pela convivência, pelo relacionamento. Por exemplo, eu aprendi com Jesus uma vida cristã. Não é suficiente eu pregar um relacionamento
para uma pessoa acerca de Jesus o Mestre. Ele precisa ver na minha vida exatamente aquilo que eu aprendi com Jesus. Ele precisa ver o caráter de Jesus na minha vida, tratando as coisas no comércio, na minha casa, na igreja, na sociedade, as opiniões que eu tenho acerca das coisas, como eu ajo quando eu encontro pessoas que precisam de Deus, que estão sem saúde, que têm necessidades, quando as pessoas me afrontam, como eu reajo. É uma convivência, a dedicação que eu dou para a minha vida, as prioridades que eu tenho na minha vida, vai fazer com que esta pessoa que está sendo discipulada acredite ou não que eu realmente estou seguindo a Jesus. Então é muito mais profundo do que apenas conteúdos a serem ensinados. Discipulado, na verdade, não é uma palavra cristã, né? Os gregos já utilizavam isso no campo da filosofia. Sócrates, Platão tinham seus discípulos. Platão, discípulo de Sócrates, e aprendeu exatamente como o mestre fez e se tornou outro grande filósofo, e assim por diante. Mas, na Bíblia, ela se assumiu esse vocabulário discipulado para que exatamente aprendamos. Foi exatamente num contexto onde havia ali romanos, judeus, gregos, que estavam se misturando, que Jesus aproveitou essa palavra, porque estava exatamente na moda, lá no mundo secular, o discipulado, para que todos aprendessem o que significaria discipulado dentro da sua igreja. Então é assim, vamos aproveitar aqui um cronograma que eu criei numa aula anterior e vou repassar. Vou aproveitar que este texto, Atos 2, de 42 a 47, está dentro do texto base da lição e nós vamos refazer aqui exatamente o que nós poderemos entender o que é discipulado. Vamos lá. Aqui estamos tratando desta vez de discipulado. Atos 2, 44. Isto aqui vai denotar exatamente o que a Bíblia ensina sobre discipulado. Fora do que está aqui, vai funcionar para outra coisa. Vai formar pessoas de outra forma, não discípulos de Jesus. Pode ser bons religiosos, pode ser para uma empresa, pode ser para um programa, mas não discípulo de Jesus. Está escrito aqui na palavra de Deus: todos os que criam, vamos lá, todos os que criam na palavra de Deus, né? Eles estavam juntos, todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqui, vamos lá, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, tudo em comum. Eles tinham as propriedades, não havia segredos entre eles, né? Eles ali tinham tudo, a vida de um se confundia com a vida do outro. Aí diz a palavra de Deus que eles vendiam e repartiam. O que é interessante aqui, que eles vendiam, repartiam, na parte B do versículo 45 diz que conforme o que cada um precisava. Não era aquela coisa assim, vamos dar tudo a mesma coisa para todo mundo, um X tanto. Não, havia justiça. Não era para os queridinhos, não era para os mais amigos. Quer dizer, eles supriam a necessidade completa do que tinham necessidade. Eles vendiam as propriedades, vendiam suas fazendas para suprir as necessidades. E diz a palavra de Deus também, nesse versículo, em continuação, que todos os dias eles estavam no templo. Todos os dias. Interessante, né? Amar estar na casa de Deus. O salmista diz, né, que bom, eu fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele desejava viver e morar dentro da casa de Deus. Nós estamos aí numa situação de pandemia, né? Mas há muitas pessoas que amam estar na casa de Deus. Se não pode estar aqui, né, que a casa de Deus seja permanentemente o seu coração. E também diz que eles estavam todos os dias no templo e comiam juntos, quer dizer, eles se visitavam. Não havia problema entre eles.
de relacionamento. Eles estavam sempre verificando a situação do outro, comiam juntos, bebiam juntos. Quer dizer, havia de fato um relacionamento pessoal aqui entre eles. E isso não trazia problemas. Essas visitas não eram de fofocas. Essas visitas não eram de intrigas. Eles tinham alegria. Diz a palavra de Deus que eles tinham alegria. Por quê? Porque eles faziam o que Paulo depois ensinou, né? Quando vocês se reúnam, cantem salmos, cantem louvores, cânticos espirituais. Era isso que eles faziam. Repartiam, supriam as necessidades uns dos outros e estavam todos felizes. Por quê? Porque eles, de boa vontade, né? Tinham boa vontade, eles tinham gratidão e por causa da gratidão, eles louvavam a Deus. Essa era a vida deles. Com este exemplo de comunhão, de vida, de discipulado, um com o outro, aprendendo, orando junto, ungindo, suprindo as necessidades uns dos outros, diz a palavra de Deus que com este exemplo aqui, com esse estilo de vida, almas se convertiam 365 dias por ano. Diz a palavra de Deus que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Pelo menos 365. A gente sabe que eram muito mais que isso. Milhares e milhares, o mundo inteiro quase foi ganho para Jesus naquela ocasião. Por quê? Porque todos eles criam, todos estavam juntos, tudo em comum, repartiam, todos no templo, se visitavam nas casas, adoravam a Deus, louvavam a Deus, e com este exemplo todo mundo queria ser cristão. Se coisa mais linda o amor que eles vivem. Isso, amigo e amiga, de todo o Brasil, é discipulado. Isso é discipulado. O resto é conteúdo, o resto é programa, que pode ajudar de uma forma ou de outra, mas às vezes não se aplica para uma congregação, para uma pessoa, para outro, o mesmo estilo de programa. Isso não funciona assim. Isso é um condicionamento para alguns objetivos, mas não esse. E aqui se cumpre a oração de Jesus em João 17, 21. Que todos sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um, para que o mundo veja que fui enviado por ti. Quer dizer, e aí quando eles veem isso aqui, o mundo vê isso aqui, eles enxergam Jesus. A oração de Jesus em João 17, 21. Isso é discipulado. Claro que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas na verdade, às vezes o tempo vai ser exíguo e a gente tem que cumprir o cronograma da lição. Então, o que Jesus se preocupou? Nisso aqui. Ele não fundou uma nova igreja, ele não ensinou os discípulos a almejarem cargos e posições, porque às vezes tem gente que acha que discipulado é isso. Ensina a ser diácono, e aí já ensina a almejar a ser presbítero, ensina a almejar a ser evangelista, e as pessoas vivem neste afã às vezes, e esquecem o que de fato Jesus ensinou. Ele não brigou por poder dentro da igreja, ele não escreveu livro nenhum, apostila nenhuma, ele simplesmente com a sua vida, ele está discipulando pessoas até hoje. Ele não se identificou com nenhum movimento religioso da época e também não se envolveu com política e nem com religiosa e nem partidária. Bom, agora o segundo tópico, o triplé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. A palavra de Deus, ela não é apenas uma palavra. Eu queria chamar a tua atenção para esse tópico. A palavra de Deus, ela não é apenas uma palavra. É uma palavra de poder. João 6, vamos lá. João capítulo 6, você pode já ir procurando aí na sua Bíblia, e versículo 63. João 6, 63. Muito interessante que às vezes a gente passa por cima e não percebe. Jesus disse: as palavras que eu vos digo, aquilo que eu falo, não são apenas palavras. Elas são espírito e vida. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. E isso, para nós, não deveria ser novidade. Porque a Bíblia fala que lá no início, o Pai disse: haja luz
e houve luz. A sua palavra pronunciada, que era o poder desta palavra, tinha poder de criação. E quem era essa palavra lá no início? Era o Verbo que em algum momento da eternidade o Pai gerou esta palavra, transformou em Filho. Em algum momento da eternidade o Pai transformou essa palavra em Filho. E esse Filho não perdeu esse poder. Ele simplesmente mudou a sua forma de ser, mas ele continua sendo Espírito e continua tendo vida. Algumas pessoas confundem e acham que as nossas palavras têm poder. Olha, desde criança eu vejo isso. Não só nos livros de autoajuda, como dentro das denominações religiosas com muito mais ênfase. Se diz a tua palavra tem poder, não diga tal coisa, diga, vai acontecer, profetiza sobre as pessoas coisas boas, diga coisas boas, que isso vai acontecer, não diga tal coisa dentro de casa, não fale tal coisa, como se a nossa palavra tivesse algum poder. Amiga, se nós tivéssemos poder nas nossas palavras, o mundo ia ser um caos, né? Nós iríamos abençoar quem amamos, iríamos amaldiçoar quem não amamos e às vezes alguém ia até matar pessoas com suas palavras se elas tivessem poder. Ninguém tem poder em palavra nenhuma. A única palavra que tem poder é a palavra de Jesus. Tire isso do seu coração de que você abençoa alguém, de que você tem condições de amaldiçoar. Não. Houve uma época no meio hebraico do patriarcalismo que Deus deu essa autoridade para os pais, não é para todos. Só os pais tinham poder de dizer para os filhos as bênçãos que eles deixariam. Isso era uma forma que Deus estava mostrando quem ele era através daquele momento. Isso passou também dos profetas que falavam, mas não em seu nome. Quando os profetas diziam alguma coisa, né, sobre a minha palavra, não era a palavra dele, é sobre a palavra que eu estou dizendo. Deus ensinou e me orientou que falasse. Os profetas jamais poderiam dizer, lá em Jeremias está dito, não diga coisas que eu não falei. Se alguém profetizar o que eu não falei, não tem sentido, vai pagar por isto. Quer dizer, a palavra do homem não tem poder. E as palavras que os pais abençoavam naquela época, do patriarcalismo, na verdade, eram as bênçãos que Deus já tinha dito. Lá em Números está dito, olha, quando nascer uma criança, diga para ele, o Senhor te abençoe e te guarde. Quer dizer, era tudo o que Deus havia ensinado. Não é coisa que eu chego num culto e digo, agora, levanta a tua mão, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Isso não tem lógica nenhuma. E você pode ter certeza, você que está há 5, 10 anos profetizando sobre a sua vida, nada aconteceu. Seja sincero. Muito bem. Então, a palavra de Jesus tem poder. E é por isso que nós estamos firmados nela. Nós sabemos que pode, às vezes, a situação estar parecendo um caos para nós. O Jó disse, ainda que ele me mate, na situação terrível que eu estou, eu confio na palavra dele. Ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele, porque Jó sabia que a palavra de Deus tinha poder. Segundo subtópico, a comunhão. Na verdade, o que nós já falamos aqui, Jesus orou que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Ele estava se referindo aqui não apenas um relacionamento em que nós fazemos parte de uma tarjeta de membro, em que a gente faz parte de uma denominação religiosa, que a gente é contado dentro de uma congregação. Não. Está falando sobre entranhável amor. Entranhas de amor. Vida íntima mesmo. Você tem uma pessoa que você tem intimidade profunda. Você tem irmãos e irmãs com quem você tem um relacionamento de confiança de verdade, não para fofoca, não para aquelas coisas assim que não vai contar o que tu sabe sobre a minha vida, o que eu te contei hoje, mas para estar em comunhão de fato, vendo a sua dor, sentindo, você compartilha, essa pessoa na hora ora por você, jejua junto com você, luta junto com você pelas coisas de Deus espirituais, pela sua vida, te orientando, te perdoando, reconhecendo a tua situação, que você possa confessar a sua dor, o seu pecado, os seus medos, os seus dramas, e essa pessoa estar orando com você. Você tem um relacionamento pessoal assim? É isso que Jesus está dizendo. Essa intimidade, porque entre Jesus e o Pai, entre o Filho e o Pai, é um relacionamento sem reserva. Não havia ali nada
que distraísse esta comunhão íntima. É isto que Jesus está dizendo. E aqui está falando sobre comunhão. A comunhão na igreja de Jerusalém é aquilo que nós falamos aqui. Todos, tudo em comum, todos que criam, todos os dias. Verifique esse versículo que você vai ver. Em quarto, o serviço. Bem, ninguém consegue ser feliz sem servir. Isso já está comprovado, não apenas no que a Bíblia ensina, mas as próprias relações de psicologia orientam nesta pesquisa. Isso já é científico. Ninguém consegue ser feliz vivendo para si. Ninguém consegue alegria vivendo para si. A alegria que as pessoas alcançam é quando elas fazem algo de útil para outra pessoa. Quando elas conseguem amar alguém, a pessoa fica extremamente feliz, o seu rosto modifica, né? A sua vida começa a brilhar. Quando você faz algo por amor a qualquer pessoa, a um pai, a uma mãe, a um filho, a um vizinho, a alguém do trabalho, a alguém na rua, a sua alma rejuvenesce, ela cria novo vigor. Então, serviço é um dos dons da palavra de Deus, porque tem gente que pensa que só aqueles dons que estão ali registrados em Coríntios. Existe mais de 23 dons disponíveis e o do serviço é um deles. Mas não só apenas um dom, como pode ser um exercício de vida e deve ser da vida cristã. Só que tem que ser exatamente esse serviço por amor. Porque eu já vi presidiários, eles fazerem jejum para doar para alguma instituição o alimento que eles comeriam durante o dia. Eu já vi pessoas fazendo doações altas na televisão, sem ninguém perceber que aqueles milhões que eles estão doando, eles vão deduzir no imposto de renda. Enfim, ou quando é uma doação para se mostrar, ajudar pessoas para mostrar o quão bondosos são. Isso está no Facebook, está no Instagram, toda hora. Fotos de pessoas e, quando não é foto, pessoas dizendo o quanto fizeram de bom, o quanto ajudam as pessoas. Isso não tem sentido e valor nenhum. Jesus disse que nós devemos fazer isso com discrição. Quem faz com amor não está procurando promoção. Então, aqui mesmo Jesus disse, quando fizerem algo de bom a alguém, que uma mão não saiba o que a outra fez. Isto é, faça discretamente, sem ninguém saber. Tem aqueles que fazem de coração limpo. E aqueles que fazem de coração limpo, esses vão ver a Deus. Bem, um dia, na verdade, as pessoas serão avaliadas. Veja bem, lá em Mateus, Jesus está dizendo, e a gente não presta atenção, a gente busca outras coisas, a gente quer coisas que deem visibilidade, a gente quer, assim, estrondos, poder, raio caindo, enfim, acha que isso é que vai impressionar a Deus, como que se os dons não viessem dele. Jesus disse, olha, um dia vão estar multidões, uma à esquerda e outra à minha direita. E os da direita eu vou dizer, venham a mim, benditos de meu Pai, amados de meu Pai, possuam por herança este reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Por que é Jesus? Porque eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e me deram de vestir. Era estrangeiro, me recolheram, estava enfermo e na prisão me visitaram. Enfim, e essas pessoas dirão, mas quando? A gente não te via? Quando fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Entrem. Quer dizer, esta condição, mas não é simplesmente o fato de fazerem isto. É aqueles que fizeram isto por amor às pessoas. Aqueles que fizeram porque amavam, não para promoção, não para justificar seus erros, não para terem mais vantagens. Não, aqueles que fizeram discretamente, aqueles que fizeram não para impressionar, fizeram por amar as pessoas verdadeiramente. E, finalmente, o último tópico, o discipulado e o crescimento da igreja. Eu vou avaliar aqui os dois subtópicos, o crescimento espiritual e o crescimento numérico. Por quê? Porque se há um crescimento espiritual, um crescimento sólido, o crescimento numérico é automático. Não precisamos separar esses dois subtópicos aqui. Se há um crescimento conforme nós orientamos aqui, automaticamente
as pessoas irão vir converter o seu coração para Jesus, porque estarão vendo Jesus em nós, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? É muito triste a condição que a igreja está passando. Há uma perseguição contra a igreja? Há. Mas há uma perseguição contra denominações e pessoas. Só que as pessoas lá de fora não entendem e englobam. Uma vez, o irmão André, contrabandista de Deus que levava a Bíblia para países comunistas, em um momento ele estava numa das cadeias com um padre, com um pastor luterano, com outro pastor anglicano, enfim, que estavam presos por amor a Jesus, não quiseram negar Jesus. E lá eles comiam uma fatiazinha de pão embolorado por dia. E eles perguntaram a ele: irmão André, lá no seu país, ele era da Holanda, há algum pastor preso também? A gente quer saber, por causa do evangelho, eles que engoliam em seco. Porque os únicos que estavam sendo achovalhados, presos, processados, eram por outros motivos, por corrupção, por desmandos, mas nunca por causa de Jesus, por causa do evangelho de Jesus. Então, na verdade, as pessoas às vezes estão criticando e a gente também está constrangido, porque algumas situações são reais e verdadeiras. Mas a Igreja de Jesus, que não pertence a nenhuma denominação, está dentro de várias delas, a Igreja de Jesus de verdade, ela está obedecendo a palavra de Deus. E estes salvos e fiéis a Jesus, eles estão conseguindo influenciar ainda pessoas neste mundo, neste tempo que resta. E essas pessoas estão tomando decisão por Jesus. São inúmeros os exemplos. E que nós possamos ser esses discipuladores que possam, com a sua vida, orientar outras pessoas a seguirem a Jesus. Então, para encerrar aqui, para que haja crescimento, vamos olhar aqui, para que haja crescimento, isso que é discipulado, né? É acerca disso que a gente quer saber, discipulado para a igreja crescer, para que haja crescimento, é preciso pelo menos 3 coisas. Exemplo de vida. Uma pessoa em quem se espelhar. Você tem alguém em quem você se espelha, professor? Você tem irmão, irmã? E você é o espelho de alguém? Porque nós estamos todos os dias influenciando e sendo influenciados a todo momento. A gente acha, não, eu já tenho a cabeça pronta. Não, a gente é influenciado. E a gente influencia. Que tipo de influência? Nós estamos levando as pessoas a Cristo, a aprenderem a amar a Jesus de verdade, amar as pessoas? Ou nós estamos ensinando conceitos denominacionais, religiosos, ou até um mau exemplo para a vida das pessoas? B, para que haja crescimento, é preciso beber e comer da fonte limpa. O que significa isso? Conhecimento bíblico, de verdade, conselhos, tudo que tem nutrientes do fruto do Espírito, aonde a gente possa se nutrir da fortaleza de Deus no nosso interior. Porque é impossível, irmãos, que as pessoas aceitem Jesus e continuem como estão ou piorem. As pessoas viverem ansiosas. As pessoas aceitarem Jesus, passam 1 ano, 2 anos, 10 anos, continuar odiando, continuar com o mesmo estilo de vida de desconfiança, continuar com as mesmas guerras interiores, continuar sem vencer as tentações, continuar vivendo em discussões intermináveis. Não haja maturidade espiritual. Eu não estou dizendo que em algum momento, às vezes a pessoa tenha tropeços, às vezes tropeços graves, mas não pode ser uma coisa contínua. Não pode ser uma repetição de sempre. Algumas pessoas dizem assim, eu vou fazer que nem Davi, porque Davi era um adúltero. Não, Davi adulterou uma única vez. Foi grave, mas foi uma única vez. Ele voltou, por isso que ele tinha um coração igual ao de Deus. Ele voltou a buscar. É isso que eu quero dizer. Não se manter. Não importa o quão grave tenha sido o seu problema, a sua vida, mas levantar-se e viver com Jesus e para Jesus, ser um exemplo de vida permanentemente. O Evangelho tem que trazer transformação. Uma pessoa que tem ódio, que tem ciúmes, que tem inveja, insegurança, a vida toda, o que o Evangelho está fazendo nesta vida? Então, é preciso beber e comer da fonte limpa.
Porque se você estiver ouvindo mensagens, se alimentando de coisas que não são limpas, palavra misturada, você não vai ter saúde espiritual. E, em terceiro lugar aqui, aplicar o que tem aprendido. Porque tem gente que aprende e não aplica, né? Então, a experiência com Deus, se você tiver experiência com Deus, né, você terá firmeza e não será levado por vento nenhum, de doutrina nenhuma errada, e terá convicção. Ninguém vai dominar a sua vida. Ninguém vai lhe intimidar, porque você conhece Deus e a palavra de Deus está em seu coração e você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não será presa de ninguém. Você respeitará todas as pessoas, mas você tem um relacionamento pessoal íntimo com Jesus. Ninguém mais vai lhe enganar. E se ninguém mais lhe enganar, porque você tem Jesus, as pessoas vão sentir firmeza na sua vida. E muitos irão querer seguir a sua vida, o seu exemplo de fé, e vão querer aceitar Jesus como Salvador. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, quero agradecer por esta lição. Naturalmente que ela é muito mais ampla do que isso que aqui falamos. Mas abençoa cada professor, abençoa cada aluno, abençoa cada servo do Senhor, para que nós possamos viver uma vida de um discipulado permanente, não substituindo aquilo que a Tua palavra ensina por orientações e programas nossos pessoais, que tenha estatística, que tenha nada disso, mas que nós possamos viver uma vida de verdade, de amor, de fé, de comunhão, e as almas aceitando o Senhor Jesus. E nós dissemos com tudo isso, Maranata, vem Jesus. Amiga, quero te convidar, professor, professora, toda quarta-feira nós temos estudo remoto da EBD. Você está convidado a participar. Nós temos pelo Meet, a plataforma Meet, que é uns 5, 10 minutos antes do horário, 20 horas toda quarta-feira, é lançado ali, você pode clicar no link pelo seu celular, pode ser pelo notebook, pelo computador. O irmão Luciano, secretário da EBD, aqui de São Leopoldo, ele lança o link e aí você clica em cima daquele azulzinho ali e depois só clicar de novo onde está escrito convidar para participar. E aí você clica ali, logo em seguida vai abrir. E nós estamos estudando juntos. Não é como aqui é um monólogo, né? Você pode concordar ou não aí na sua casa, depois entrar em contato com a gente, mas na verdade não tem como participar diretamente. Lá você vai dar a sua opinião e tem um enriquecimento muito grande. Nós estamos aprendendo todos juntos. Às vezes, irmãos ali me surpreendem com alguns tópicos, com algumas participações de assuntos que eu não imaginava que estava dentro da lição. Então, reserve quarta-feira, 20 horas, pela plataforma Meet, a EBD, ali onde nós estamos tendo essa aula remota, esse estudo remoto da lição sempre anterior ao domingo, porque normalmente é aos domingos a escola dominical. Você pastor, evangelista, presbítero que é ministro de aula e você professor, né? Esteja conosco na próxima quarta-feira, amanhã, na verdade, nós estamos gravando hoje na terça-feira, né? Você esteja conosco ali. E também está aí chegando a revista do próximo trimestre, Dons e Ministério. Entre em contato com a gente, a Tatá estará colocando aqui, deixa bastante tempo aqui, Tatá, o e-mail que você pode se comunicar conosco. Também eu te peço, carinhosamente, se inscreva no canal EBD São Léo. Não custa nada. Faça a sua inscrição, aperta em inscrever e aperta no sininho, aciona no sininho para receber sempre a mensagem da próxima semana, se você está gostando da lição. E uma coisa a mais, que é muito importante você fazer, envie para todos os seus contatos, compartilhando. Compartilhe e solicite que eles se inscrevam também. Nós já conseguimos aumentar um pouquinho o número de inscritos. Você pode, além de se inscrever, ajudar pedindo que seus colegas, contatos de Facebook, das suas redes sociais, se inscrevam também no EBD São Léo. Está aqui, EBD São Léo, lá no YouTube, né? A pessoa se inscreve, aciona no sininho, compartilha e peça que se inscrevam, tá bom?
Agradeço antecipadamente e convido que você venha a estar conosco na próxima semana. Tenha uma ótima lição, ótima aula nesse domingo e uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus está no campo, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está